Gostaria de tratar bem mais abertamente no pós, justamente para que o trabalho não seja sacrificado. Então, por isso que Deus me deu a graça de chegar aqui essa tarde e oferecer a vocês o curso médio em teologia, também pelo Instituto Cristão de Ensino Religioso. Se você já tiver o básico, você pode passar pelo básico rapidamente e já avança para o médio. Se não tiver o básico, você assiste o básico e depois você vai para o médio. Se você for bom de assistir vídeos e fazer anotações mesmo, em questões assim de 6 meses você mata todos os vídeos, aulas e o material. Mas se você for como eu, muito ocupado e só dá para assistir no intervalo, um ano você vai assistindo, vai anotando. Quando terminar os seus estudos, nós vamos emitir o certificado para você e dar continuidade. Os estudos teológicos eu comecei em 1994. Aí veio a primeira formação lá em 2013. Em 2013 foi quando veio a primeira formação. Aí não paramos mais, porque o Ministério do Ensino é assim. Ele é tudo junto, você aprende tudo. Como o pastor estava falando, existem cadeiras a serem ocupadas na sociedade civil. E essas cadeiras estão sendo ocupadas por pessoas formados e deformados pelas outras instituições. Quando um cristão instruído no reino de Deus ocupa uma cadeira de comando, de liderança, na escola, na prefeitura, na saúde, no poder executivo, quando esse cristão ocupa essa cadeira, primeiro, ele impede que um ímpio ocupe. Segundo, quando um justo governa, o povo se alegra. O reino de Deus chegou até nós. E eu aprendi isso quando eu pedi a Deus uma cadeira de filosofia na escola. E aonde o Senhor Deus me deu, eu sentei na cadeira de filosofia. Essa cadeira não será ocupada por um filósofo que vai desvirtuar a cabeça dos nossos meninos e meninas. Muito pelo contrário, eles têm que conviver com um pastor filósofo. Aí me pergunto, como que o senhor concilia filosofia com a sua fé? Aí é a porta de entrada para eu poder falar de Jesus. Muito bem colocado o que o senhor falou. Por isso, o Senhor Jesus também disse: todo escriba instruído acerca do reino de Deus é semelhante ao homem que tira coisas boas do seu bom tesouro e compartilha com as pessoas. Então que isso seja um bom aprendizado para nós. Não me deixe de esquecer de falar o número de telefone para vocês anotarem, tá bem? Anotando o número de telefone, já me manda lá o seu nome para eu te colocar na turma de quem vai fazer o curso médio em teologia totalmente gratuito. No final nós temos aqui os certificados, né, pastor? Temos os certificados e vamos estar aqui para atender os irmãos. Nós estávamos falando sobre o plano de aula. A gente vai falar sobre o plano de aula, tá bem? E vamos falar sobre as metodologias ativas. Quando que começa a aula do domingo que vem? A aula de domingo que vem começa quando terminar a aula de hoje. Então, terminou a aula de hoje, um professor ou uma professora já começa a se preparar para a semana que vem. Ah, mas eu me preparei há 3 semanas atrás para dar a aula daqui 4 semanas. Isso é bom? Isso não é bom. Existe um método de ensino que é o método do geral para o particular. Chama-se método dedutivo. Presta aquela revista da escola de por gentileza. O método dedutivo. Eu já sei que aqui nós vamos durante 3 meses estudar sobre o livro de Gênesis. E só sobre o livro de Gênesis. Não vamos estudar sobre Êxodo. Posso citar Êxodo? Posso. Mas não é sobre Êxodo. Não é sobre João. Não é sobre Apocalipse. É sobre o Gênesis. Então o que farei? Eu vou usar o método dedutivo. Do maior para o menor. Isto é, eu vou do tema Gênesis geral e eu vou para as aulas. A aula é o menor, o tema é o maior.
Aí o que faço? Eu dou uma folheada na minha revista. Veja aqui o sumário. Quais são as 13 lições que eu vou ter. E eu dou uma folheada, só uma folheada, tá bem? Como que eu dou uma folheada? Graças ao bom Deus e à inteligência dos homens, essa revista ela é toda dividida em tópicos e subtópicos. Então o que eu faço? Eu dou uma folheada no título do Éden a Babel. Tópico 1. Deus vela por sua palavra. Tópico 2. A semente da mulher. Tópico 3. O coração do homem e o coração de Deus. Só os títulos. Eu não faço a leitura do texto. Isso aqui é o reconhecimento do terreno por onde eu vou andar por 3 meses. Pronto. Eu já vi aqui qual que é o tópico 1. Faço o mesmo com a lição 2. O mesmo com a lição 3. Eu passo o olho por cima de todos os tópicos da revista. Isso numa sentada só. Não anoto nada, tá bem? Por que eu não anoto? Para não viciar a minha mente. Porque se você anotar, você vai viciar a sua mente e vai deixar ela dependente da anotação. Não, panorama geral. Vou dar uma olhada na cidade aqui, pego, entro no carro e dou uma volta. Acho a praça, vejo onde é a prefeitura, onde tem um supermercado, um posto de gasolina, dou uma volta panorâmica. Não paro em lugar nenhum, porque eu estou reconhecendo. Agora sim, vem a primeira lição. Quando vem a primeira lição, o que eu faço? Bem, eu já sei que eu vou estudar Gênesis. Eu particularmente, eu já começo a ler a Bíblia. Eu já começo a ler o livro de Gênesis todinho. E eu falo para os meus alunos, leiam a Bíblia e leiam ela todinha. Já que eu vou ensinar sobre Gênesis, eu leio, são 50 capítulos. Eu sou muito matemático nesse negócio, espero que vocês sejam também. 50 capítulos, quanto tempo que eu vou demorar para ler os 50 capítulos? Se eu ler de ponta a ponta, 2 horas e meia. Em 2 horas e meia, num dia, eu leio o livro de Gênesis. Numa sentada só. Não paro. Eu não vejo a nota de rodapé, eu não fico preso em nada. Leio o texto. Como eu tenho um trimestre inteiro para ler o Gênesis, o que eu faço? Eu vou dividindo. Capítulo 1 ao 3, capítulo 4 ao 6, capítulo 7 ao 11. Já terminei a primeira parte do Gênesis. Aí vem o capítulo 12 até o capítulo 50, segunda parte. Aí tem a parte de Abraão, tem a parte de Jacó, de Isaac, tem a parte de Jacó e tem a parte de José. Por partes. Ao mesmo tempo, o que eu faço? Eu tenho uma lição só para ensinar na semana que vem. Já estou lendo a Bíblia. Tenho uma lição só para ensinar. Já folheei e a minha mente agradece. Por quê? Porque está dividido em tópicos. Agora eu começo a estudar a revista. Eu vou estudando a revista. Aí eu leio o texto. Agora sim é que eu vou tomando anotações e eu vou rabiscando a minha revista todinha. Por quê? Porque não é sacrossanta. Ela é feita de papel porque ela aceita a caneta. E a caneta é para isso mesmo. É para você anotar na revista. Não impede que você tenha um bloco de anotações ao lado. Mas a revista, você vai lá e você vai marcar texto. Palavras do termo no grego original. Um dicionário do lado. Quanto tempo por dia? Quanto tempo por dia? No máximo 1 hora. Por que no máximo 1 hora por dia? Como eu disse para vocês, 40 minutos você já sai exausto. Então vai lá, se prepara 1 hora por dia, dá conta do recado. Segundo dia já dominou. No segundo dia você já dominou. E no terceiro, é só repassar, meus irmãos. É só repassar. Tempo para ler a Bíblia você vai ter e o domínio da revista. Cheguei aqui. Vou ministrar a minha aula. Posso ter um esboço, posso ter o meu notebook, posso ter o meu tablet ou posso abrir no meu celular. O esboço é muito bem-vindo. E o que eu coloco nesse esboço? Nesse esboço você não reescreve a lição. Nesse esboço você vai colocar a aula com as suas palavras. Chamam-se palavras-chave. Uma frase. Porque nós temos que exercitar o que Deus nos deu, chamado memória. Puxa na memória. Acredite na memória. Exercite a memória.
Não deixe ela lá apagada. Não, acredite nela. Porque a Bíblia diz: Ele vos fará lembrar tudo quanto vos tenho falado. Ele quem? O Espírito Santo. Fará o quê? Lembrar. Lembrar o quê? O que Jesus ensinou. Quando você coloca a sua palavra no coração, você não peca contra Deus. Não está escrito isso? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aonde que eu coloco a palavra? No coração. Por quê? Paulo escrevendo aos Romanos diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Por isso que a gente lê. A gente lê e a gente vai guardando no coração e a gente vai estudando. Conforme a gente vai estudando e lendo, nós vamos aprendendo. Mas nós não podemos reduzir apenas a um monólogo. Eu decorei o texto. Você pode decorar o texto para você recitar ele. Mas para dar a aula, Deus quer a espontaneidade do professor. A sala quer a espontaneidade do professor. Não pode ser muito técnica, extremamente técnica. Por quê? Jesus não era técnico. Pedagogia de Jesus, ele não era técnico. Escuta, é lícito pagar o imposto? Que disse Jesus? Espontaneamente. Trazei-me aqui a moeda. Tem uma moeda no bolso aí? É Jesus, olha. Me dá a moeda que você tem no bolso aí. Cadê a moeda? Está aqui. Colocaram a moeda na mão de Jesus. Ele falou: olha bem, é a minha cara que está aqui? Parece comigo? Tem alguma coisa a ver comigo? É a cara de quem que está aqui? De César. Então, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Acabou a aula de Jesus, vamos para outra. Sempre assim, muito espontâneo, muito vivo. O ensino de Jesus era muito gostoso de se ouvir, e é gostoso de você aprender, porque ele não era como os escribas e fariseus. Ele ensinava como conhecimento de causa, ele ensinava como tendo autoridade, ele falava com o coração, espontaneamente, falava a verdade, falava abertamente, falava na linguagem de todo mundo. Isso dava muito gosto, porque ele não era um professor técnico. Até pregação, meus irmãos, quando você faz o esboço, que você fica preso no esboço da pregação, o auditório percebe. O esboço ele é apenas uma minimoteca, só para você lembrar. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Começo aqui e termino aqui. Abre a palavra e vai falando. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Porque o que você precisa ensinar, você já está estudando. Bíblia. É o tempo todo. Bíblia nunca é demais. E aí Jesus, para ajudar, fala: aquele que crer em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Você começa a falar e o Espírito Santo ensina você o que você tem que ensinar. Aí tem a revista. O meu plano de aula é a minha revista. Não precisa ir além da revista. O seu plano de aula é a revista. Tem o começo, que é a introdução. Tem o desenvolvimento, que são as discussões, e tem a conclusão. Dentro disso, você pode pegar partes do tópico 3 e colocar no tópico 1? Pode. Por quê? Porque um tópico conversa com o outro. E antigamente essa revista era muito maior, vocês lembram, né? Ela era bem grandona. Ela vinha com subsídio teológico, um monte de coisa. Aí chegou essa reclamação lá na Casa Publicadora, na IBTE. Aí quando chegou lá, eles falaram: como que a gente vai fazer? Aí eles enxugaram. Eles diminuíram. Ficou bom porque é menor custo para eles, para nós, e a gente tem assunto para poder falar durante 1h20. Dá para falar. E não precisa estender além do prazo, meus irmãos. Não precisa. Você não conseguiu falar tudo que a revista dizia naquele domingo, mas falou tudo que Deus queria falar. Pronto, meus irmãos, vamos para casa. Vamos fazer o almoço. Vamos se preparar para o culto à noite. Não precisamos levar a escola dominical até as 5 da tarde. O melhor de tudo, professores, quando você está bem preparado, é quando você vê os seus alunos
com aquela vontade de falar mais um pouco. Pode falar mais um pouco. E você não fala. Poderia estender um pouquinho mais. Não posso estender um pouquinho mais. Por quê? Existe uma ordem litúrgica. A ordem litúrgica é a seguinte: começou às 8h40. Vai terminar às 10h. Às 10. Então a ordem litúrgica é que 10 horas termina por quê? Para o almoço, para o mercado, para o descanso. Por isso que a gente termina às 10. Não deu conta do recado até a hora, não tem problema não. Jesus já falou, vai para casa. Guarda o seu esboço e coloca lá na sua marmita. A marmita é onde a gente coloca os esboços, né? De vez em quando você dá uma requentada se você quiser. Mas eu sou favorável de esboço novo. Mesmo que o tema seja o mesmo, eu sou favorável de que você estude tudo de novo e faça um esboço novo. Se eu puder recomendar, eu recomendo isso. Eu já tenho aqui guardado aqui. Aí tá bom, vai lá. Tenta ter a mesma experiência com o esboço. Não sai. Não sai. Fica diferente, fica menos. Faz um esboço novo. Não custa nada. Pronto. Começo, desenvolvimento e conclusão. A palavra conclusão significa fecha com a chave, tá bom? Fecha. Como eu disse anteriormente, se surgir alguma dúvida, tira a dúvida da pessoa. Porque se você não der conta do conteúdo, pelo menos ninguém foi para casa com dúvida no coração. Jesus era assim? Jesus era assim. Jesus é assim? Jesus é assim. Às vezes você não fica naquela vontade de que Jesus fale mais. Fala mais, Jesus. Fala mais, Jesus. E o pregador empolgado pensa que Deus vai continuar usando ele depois que Jesus terminou a mensagem. Aí o pregador ou o ensinador estava no ponto. Aí ele inventa de esmagar a cana. Pega o bagaço, passa no engenho. Sai mais garapa não, só sai fiado. Aí estraga uma aula boa por causa de uma conclusão ruim. Estraga uma boa pregação por causa do excesso. Então seja sensível. O Espírito Santo falou: até aqui, acabou. Até o azeite da viúva acabou. Por que acabou? Porque não tinha mais vaso. Não tem mais vaso, não tem mais azeite. Não, mas manda mais. Você vai colocar onde se eu mandar mais? Vai levar para casa? Vai ficar encharcado? Não. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E seja feita a sua vontade. A de Deus. Amém? A de Deus? Aleluia! Aí nós vamos para as metodologias ativas. Foi feita aqui a pergunta, né? O que é metodologia? Metodologias são as maneiras, os caminhos que nós temos para poder chegar ao objetivo. Isso é metodologia. Nós temos o livro de Gênesis para dar conta em 3 meses. Vamos dar conta? Não. Por quê? Porque só o livro de Gênesis ele cobre um período de quase 2.000 anos. 50 capítulos, 2.000 anos. Como que nós vamos dar conta de 2.000 anos de história em 13 lições de 50 minutos? Não vamos. Nós não vamos. Por isso, quem vai receber mais? O professor, a professora vai receber mais do que os alunos. Nós não vamos. Como que eu faço então? Metodologia. Na metodologia, aí eu vou alternar a maneira de eu ensinar este livro. Posso usar um gráfico. Vamos criar aqui, vocês e eu vamos criar um gráfico mental. Bem rápido. 50 capítulos. Vamos dividir o livro de Gênesis em 2 partes. Eu estou utilizando a metodologia ativa agora. A mão que Deus me deu. A mão que Deus me deu com 5 dedos, eu posso usar 2. 2 partes. Aí eu uso isso daqui, Parte 1, parte 2. Isso é uma metodologia ativa. A parte 1 do Gênesis vai da onde até onde? A parte 1 vai do capítulo 1 ao capítulo 11.
Ó, 1 e 1. Tá vendo? Capítulo 1 ao capítulo 11. Eu usei a minha memória agora. Eu não abri a Bíblia, porque eu já utilizei uma metodologia ativa chamada minimoteca. Pode escrever aí. Minimoteca. Minimoteca é uma técnica de memorização. Não é que o professor é um espertão. É porque o professor usou uma metodologia. Minimoteca. Técnica de memorização. Eu sei que o livro de Gênesis é dividido em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Número 1 e o 11. 1 e 1. Pronto, ó, um dedinho. E a parte 2 começa no capítulo 12 e vai até os 50. Acabou. Acabou. Eu já sei disso. Aí agora eu tenho que usar o método dedutivo. O que é que está no capítulo, na parte 1 do livro? Bom, a parte 1 do livro, ela tem a criação, ela tem a queda, ela tem a corrupção geral do gênero humano e ela tem o dilúvio. De novo, ó, criação 1, queda 2, corrupção geral do gênero humano 3, dilúvio 4. Pronto, 4 dedos numa mão só, sem nenhuma dificuldade. Nem usei esboço. Aí você fala, como que você não usou o esboço? É porque eu já venho estudando a lição, já venho sabendo isso. E a parte 2? Bom, a parte 2 começa no capítulo 12. E quais são as divisões que tem? História de Abraão, história de Isaac, história de Jacó e a história de José. 4 de novo. Vocês viram? Que a parte 1 é dividida em 4 partes e a parte 2 é dividida em 4 partes. Qual é a diferença? Que na parte 1 tem menos capítulos, na parte 2 tem mais capítulos. Com isso eu já estou tendo domínio do texto. Eu já sei o que acontece. Depois eu tenho que descobrir, capítulo a capítulo, que história começa nesse capítulo e termina, que história começa nesse capítulo e termina, tal e tal e tal. Então, com a minimoteca, eu consigo fazer rapidamente o domínio do meu material. Isso chama-se minimoteca. Bom, você pode utilizar cores na minimoteca. Qual as cores? A que você está mais familiarizado. Quando você encontrar lá o assunto pecado, que assunto, que cor que está relacionado com o pecado? Qual é a cor que lembra o pecado? Hã? Qual que é? Preto. Pega uma caneta esferográfica de cor preta e quando eu ver lá o pecado de Adão, caneta preta. O pecado de Eva, caneta preta. O pecado de Caim, caneta preta. O pecado de Abraão, caneta preta. Todas as vezes que eu ver um pecado de algum personagem, caneta preta. Mas se tem pecado, tem perdão. O perdão ele acontece mediante o derramamento do sangue. Que cor que eu utilizo para o perdão? Vermelho. Pega uma caneta vermelha e todas as vezes que Deus perdoou um pecado ou está perdoando um pecado, caneta vermelha. Falou do paraíso, falou da vida eterna, falou do Espírito, falou do céu. Que cor que eu uso? Azul. Azul. Minha Bíblia é assim: caneta azul para céu, Espírito, paraíso. Caneta vermelha para sangue de Jesus, para perdão dos pecados. Caneta preta para pecados. Eu já tenho as 3 canetas Bic que eu preciso. 3 canetas Bic. Só isso, só isso. E cadê o computador? Deixa para depois. Eu estou dominando o meu material, usando minimoteca. Posso usar então os dedos da mão. Posso utilizar cores de caneta. Posso usar cores de lápis de cor mesmo, pintar o texto bem de levinho, para você lembrar do texto. E você pode usar letras e números.
letras. Você atribui uma letra para uma doutrina da Bíblia. Por exemplo, cristologia. Começa com que letra? C. O que eu faço? Todas as vezes que no texto falar sobre Cristo, eu coloco a letra C. Se falar sobre o Espírito, eu coloco a letra E. Se falar sobre o inferno, eu coloco a letra I. E eu vou colocando as letras. Não esquecer de fazer legendas, tá bem? Por que as legendas? Porque senão você depois não vai saber. I de quê? Azul de quê? Você vai criar uma legenda. Então, preto significa isso, vermelho significa isso, o azul significa isso, o C significa isso, o D significa aquilo, o I significa aquilo. Eu vou criando as legendas. Estou trabalhando com a minha Bíblia e a minha revista. Ela é muito bem organizada mesmo. E eu estou ajudando o meu cérebro a ficar mais inteligente ainda. Então, minimoteca é uma das metodologias de ensino. Aí eu coloquei para vocês aí o uso de objetos, natureza e valor das lições por meio de objetos, usos que Jesus fez de objetos. Vamos lá. Jesus disse: professores e professoras que estão agora saciados porque almoçaram e estão com aquela vontade de dormir, porque é natural, tá vendo? É comum comer e tirar uma cesta. Então, para a gente não dormir, vocês aqui participem neste momento. Vamos lá. Quem me responde? Jesus disse: não se acende uma mesa e se coloca debaixo de um alqueire. Antes, coloca-se no velador, para que ilumine todos os que estão debaixo, ou que estão na casa. Quem me responde o que é um alqueire? Hã? Ah, não estou ouvindo. Pedaço de terra. Não é um alqueire. Um alqueire é um pedaço de terra, está certinho. Mas não é esse. Por quê? Porque a Bíblia ela tem uma linguagem, tá bem? Que é chamada de regionalismo ou hebraísmo. São expressões daquela época. Então, alqueire para nós é realmente, né, pedaço de terra ou hectare. Mas na Bíblia, alqueire não é isso. Eu quero saber aonde que eu vou achar a resposta para a pergunta. Alqueire. Hã? Dicionário bíblico. Professores precisam ter material de estudo. Primeiro material de estudo, Bíblia. Segundo material de estudo, revista. Terceiro material de estudo, dicionário bíblico. Se você abrir o dicionário bíblico e procurar alqueire, o que é um alqueire? O que é um velador? Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de um alqueire. Antes o coloca no velador para que ilumine todo mundo que está na casa. O que é um alqueire? O alqueire seria uma cobertura para não poder sair aquela situação, aquela luz. Seria um exemplo de uma cobertura? É um exemplo de uma cobertura. É um exemplo de uma cobertura da qual inclusive tem naquele versículo que falou memória, que tira a primeira trava do seu olho, né, para depois tirar o arqueiro do olho do seu irmão. De luz, né, de ver, esse no caso. Nesse caso seria de cobertar a luz. Um exemplo. E agora? Alqueire não é uma medida. E a alqueire? Medida? Tá vendo só? Então o alqueire, meus irmãos, ele é um cesto, tá bem? Feito de taquara, que serve para medir. Então um alqueire é um cesto onde eu coloco ali a medida. Um alqueire disso, 2 alqueires, 3 alqueires. Então é um cesto, feito de taquara. Aí Jesus fala: você não pega uma candeia. O que é a candeia? Uma lamparina. Vai criando a ideia.
Eu pego uma lamparina que está soltando fogo e eu coloco ela debaixo de um cesto feito de taquara. O que vai acontecer com o cesto? Vai incendiar. Olha só a inteligência de Jesus. Meu amigo, eu coloquei você como luz, não é para você queimar o alqueire. Não, eu vou te colocar num lugar seguro, no velador. Por que velador? Lembra de vela, né? Velador. A palavra vela, da onde vem a palavra luz. Veja só, Jesus disse: não se acende uma lâmpada feita com fogo e coloca ela debaixo de um cesto feito de bambu, de taquara. Por quê? Pega fogo, e não é isso que ele quer. Para que ele quer a lâmpada? Para iluminar. Então, se você é luz na sua igreja, é para você iluminar a sua igreja e não queimar os irmãos. Esse irmão é tão fogo que eu não consigo ficar perto dele, que ele me queima. Toda vez que eu vou conversar com ele, eu tomo uma. Temos que manter a iluminação no espaço. Essa é uma parábola de Jesus. Ele usou objetos. Veja os objetos que ele usou. Ele usou alqueire, ele usou candeia e ele usou velador. 3 objetos. E não é a única vez. Sim, senhor. Debaixo do alqueire, ela pode também ficar sem oxigênio e apagar a lâmpada. Se for todo fechadinho, né? É que essa não é bem a intenção, mas você pode interpretar isso também, tá? A gente sabe que quando acabar o oxigênio, aí abafa, tá? Como no caso ali você tem um combustível, a ideia de Jesus é para não queimar mesmo. É colocar o mais alto possível, para iluminar e não queimar. Deus abençoe. Mas outro objeto que Jesus usou, o objeto do dia a dia. A que assemelharei o reino de Deus e ao que eu compararei? Irmãos, nós somos astrofísicos. Tem algum astrofísico aqui? Bom, espero que tenha, mas não tem. Então, se eu utilizar uma linguagem da astrofísica aqui, é inútil. Não fala nada. Não entende nada. Botânico, também nada. Vou utilizar aqui as terminologias da filosofia hegeliana. Não. Jesus, ele quer comunicar a palavra. Então ele fala: ao que eu assemelharei o reino de Deus e com o que eu compararei? O reino de Deus é semelhante a uma mulher que pega uma medida de farinha, de fermento, coloca em 3 medidas de farinha, até que tudo fique levedado. Tá bom. Ele usou fermento e usou farinha, que as mulheres o dia todo usam. O reino de Deus é semelhante ao quê? É semelhante a um homem que saiu para pescar, lançou a rede e puxou toda a sorte de peixes. Depois, chegando na praia, separou bons e maus. Os bons guardou e os maus devolveu para o mar. É uma sociedade de pescadores. Qual é o objeto? A rede, o peixe, a farinha, o fermento, a lâmpada. Jesus, para falar da hipocrisia, o senhor imagina Jesus falando assim? Hipócrita. O senhor imagina Jesus falando assim? Hipócrita. Né? Por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão e não vê essa tramela que está no seu? Você imagina Jesus falando assim? Jesus falou assim. E não vês a trave que está no seu olho. E repara no cisco. Cisco todo mundo tem no olho. Trave não. Mas Jesus fala, tem trave também no olho. E o que eu faço então quando eu quero corrigir o irmão que não está sabendo as coisas direito? O que eu faço? Tira primeiro a trave. É o humor de Jesus. Devia ser assim no estômago, sabe? Tira primeiro a trave que está no teu olho, então cuidarás
em ajudar o teu irmão com o cisco dele. Por quê? Porque o maior pecado não é o do irmão, o maior pecado é o seu. O maior pecado é o meu. Pronto, acabou a história de Jesus. De vez em quando ele usa uma linguagem mais dura. Dura mesmo. Ele pega e ele usa um objeto chamado cadeira. Agora chegou a hora do ministério. Jesus usa a cadeira do púlpito. Quando Jesus tinha que falar com o ministério dos sacerdotes lá, dos escribas e fariseus, aí ele diz assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Fazem tudo quanto ele vos disser, mas não procedais em conformidade com o que fazem. Por quê? Ensinam e não cumprem. Atam fardos pesados e os colocam sobre as costas da pessoa, mas eles nem com o dedo querem mover. Usou a cadeira do meio. A cadeira de Moisés era a cadeira principal da sinagoga, é a mais cobiçada. Jesus falou: senta na cadeira, mas não honra a cadeira. Uma lição dura que ele deu e usou um objeto duro. Quer dizer, dependendo da lição que você vai dar, o que a gente pode utilizar hoje como objeto? Guitarra, teclado, mesa de som, ventilador, lâmpada LED, celular, foguete, avião, navio, carro com motor 2.0. São os objetos que as pessoas entendem no dia a dia. Eu estou comunicando, eu estou dando aula para adolescente. Adolescente sabe o que é TikTok, ele sabe o que é TikTok. Ele sabe o que é jogos de videogame, do mais antigo ao mais novo. Eles conhecem streaming de TV. Eu estou dando aula para adolescentes, eu vou entrar no mundo do adolescente, vou falar com ele nesse objeto que ele utiliza bem e trago para cá. Paulo disse: eu trago cativo todo conhecimento. Isso é Paulo. Eu trago cativo todo conhecimento à obediência do Evangelho de Cristo. Ah, o cara é fraco, então eu sou fraco também. Ah, o cara é fortão, halterofilista, eu sou fortão também. Ah, ele conhece o grego, eu conheço o grego também. Ah, ele está babando pelo lado da boca, eu estou babando pelo lado da boca também. Ah, ele tem lei, então eu tenho lei. Ele não tem lei nenhuma, então eu também não tenho lei não. Eu mantenho a minha lei para com Cristo. Fiz-me de tudo para ver se eu alcanço os poucos. Então o professor, para alcançar o seu aluno, adapta, utilizando o mundo que o aluno tem. No caso aqui, os objetos. Todos os objetos. Tênis de marca, tênis sem marca, beliche, a cama de cima, a cama de baixo, guarda-roupa desarrumado, sabe? Tênis sujo. Você vai usando a linguagem do adolescente. E se nós, senhores, formos dar uma palestra para essas senhoras? Culto de doutrina das senhoras. Ah, mas eu vou entrar no tanque mesmo. Ah, eu entro no tanque, eu entro na pia. Eu comparo o tanque e a pia com a máquina de lavar. Falo da evolução. Falo da cândida, falo do sabão. Falo da roupa dos meninos. Porque eu estou comunicando com as irmãs. É a linguagem. Mas só das irmãs? Propriamente das irmãs. A marca de sabão Domina mais do que eu. Eu, se for para lavar uma louça lá, eu lavo louça também, né? Mas não lavo tão bem. Isso é para não lavar a louça. depende do sabão. Depende do sabão. Como que se lava uma louça, meu? É bom. Se eu tiver um bom detergente, uma buchinha nova, dá para lavar a louça também. Eita, agora. E como que eu aplico isso numa aula? Ah, senhor, eu não sei. Eu não sei. Como que eu aplico isso numa aula? A mulher, a irmã quando lava, ou lava roupa, eu acho que o melhor sabão que ela usa ali, a marca de sabão, a marca do detergente, ou sei lá, pode ser comparado, né? Talvez. Eu lavo as panelas primeiro ou lavo os pratos? Os pratos.
Os pratos engordurados ou os pratos limpos? Aos limites. Por que eu não lavo os engordurados primeiro? Para a gordura não pegar no outro. Para a gordura não Engordurar o pegar no outro. Como que eu aplico isso na igreja? Isso é muito bom. Pode ser isso. É porque tem crente aqui que é prato, entendeu? E tem crente aqui que é bem engordurado. Vou deixar você para depois. Isso é forte. Tem outros que está mais limpinho, está mais fácil. Eita, E tem uns aqui que é panela de pressão. Vixe, deixa por último. Porque crente de panela de pressão, se você não souber lavar, estoura. é forte. É forte. Eita, agora. No mundo dos homens, eu lembro do mundo do carro, da correia dentada, do alternador, do pneu que furou. Para o mundo dos homens, esse mundo mais grotesco. Aí estou aqui dando uma aula. Aí eles pensam que eu vou estar falando sobre o carro que tem carburação e o carro que não tem carburação. Aqueles antigos, né? Tem carburação. Esses novos não. Injeção eletrônica. Como que eu aplico isso para a igreja? O que carro tem a ver com o evangelho? O que carburador tem a ver com injeção eletrônica? Ah, meu irmão, porque tem crente que é movido a carburador. De vez em quando tem que limpar, tirar o carburador, colocar na gasolina, porque senão ele só engasga no vale. E outros não, já entenderam, né? Que com injeção eletrônica o negócio vai balabadar na partida e ó. Só que troca as velas. Troca as velas, porque esse dia eu tive um problemão porque o bico queimou. Aí o carro parou. E crente de bico queimado não funciona. Passando batom. Por que está parado em casa? O bico queimou. Então vamos trocar o bico, irmão. Ai, Jesus. Deus fez isso com Moisés. Por que clamas a mim? O que você tem na mão, Moisés? Deus fez isso com Moisés. O que você tem na mão? A sua metodologia é o que você tem na mão. Use os objetos que você conhece. Com isso você ensina. Nossa irmã falou que fazia lá uma espada feita de madeira, né? de papelão, para poder falar a história de Gideão e marchar com Gideão. É assim que as crianças aprendem. Então, se eu vou ensinar para as crianças, eu me adapto à linguagem das crianças. Se vou ensinar para os jovens, me adapto à linguagem dos jovens. Sei que os jovens estão naquela fase do namoro ou fico. Eu tenho que entrar num assunto perigoso com os jovens. Aí eu faço a pergunta para eles, porque tem um método que eles gostam, que é o método da pergunta que ninguém quer fazer e todo mundo quer responder. É o método do jovem. Eles gostam assim, dessa pergunta que ninguém quer fazer e todo mundo quer responder. Aí eu vou perguntar: ô jovens, eu vi 3 jovens lá fora e falei, vocês vão perguntar agora, né? Mas eu quero pergunta inteligente, né? Eles estão aqui ainda? Cadê? Tá ali, ó. Aí eu vou perguntar: jovem, o jovem crente, ele só namora em casa ou ele fica? E pode ficar. E se ele ficar, ele fica com as irmãs da igreja ou ele fica com as irmãs do mundo? Nessa linguagem com eles, eu já fiz a pergunta. Sei mais ou menos como que eles pensam. Estão divididos. Eles estão divididos por quê? Porque eles querem namorar, mas têm medo de namorar. Então, antes de namorar, eles ficam, mas não podem ficar porque crente não fica. E se eles ficarem, eles ficam escondidos. Só Deus tem que saber. Congresso, Jesus. Congressos e pontos cegos da igreja não combinam. E a troca de mensagens, aí eu vou conversando com os jovens. Vou falando com os jovens até eles desconfiarem em mim e pensar que eu sou igual a eles, assim, ó jovem, ó, nós aqui, né, pastor? Eles pegam empatia. Quando eles pegam empatia, eles vão saber o seguinte:
Rogério já teve 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos. Nós já fomos jovens e adolescentes. E se hoje estamos casados, é porque um dia nós namoramos. E depois do namoro nós noivamos. E depois do noivado nós casamos. Teve todo um percurso. Mas e antes do namoro, como ficava? O senhor não precisa responder, não. O céu sabe. O céu sabe. Aí o que acontece? O conselheiro de jovens é aquela pessoa em quem eles confiam. O conselheiro é uma espécie de confessor. Ele é o confessor e o conselheiro. Ele ouve, filtra o que ele pode passar e o que ele não pode passar. Se o jovem ganhar confiança no seu líder e no seu conselheiro, ele vai ter confiança no seu pastor também. E não vai passar nenhuma dificuldade sozinho. Começa onde? Tendo confiança com o seu professor de escola dominical. Para cada público, um método diferente. Pronto, assim Jesus conseguia alcançar todo mundo. Você consegue? Tem coisas que eu não faria por mim, mas eu faço pelos adolescentes e jovens. Tem coisas que o pastor não faria por ele, mas ele faz pelo seu rebanho. Amém? Amém. Glória! Existe aqui o tópico 2, que é a metodologia das dramatizações. Dramatização. Dramatização é quando você representa um personagem. Você vai representar. Vem com Josué lutar em Jericó. O que a gente vai fazer? Nós vamos rodear a Jericó. Bom, se adapta bem para quê? Para as nossas crianças. Então a gente faz uma maquete de Jericó aqui, nessa mesa que cabe bem. Montamos uma maquete e colocamos as nossas crianças a rodarem a mesa. Quantas vezes? 7 vezes. Então eu quero que as crianças rodeiem a Jericó as 7 vezes. Aí eles vão rodear em silêncio ou fazendo barulho? Em silêncio. O texto diz que eles só rodearam por 7 dias a Jericó. E eu coloco as minhas crianças para rodar uma vez. Aí elas falaram. Pessoal, não é falando, é em silêncio. Aí começa de novo. Aí começa de novo, está dramatizando. Segunda vez, em silêncio. Terceira vez, em silêncio. E quando que termina? Na 7ª vez, eles vão fazer uma volta e vão parar. E diz assim que eles vão dar um grito. E eles vão dar um grito. E nesse grito que vão dar, as muralhas de Jericó vão cair. Aí o que eu faço? Eu falo para as minhas crianças pegarem e derrubarem a muralha de Jericó com o grito, com o tapa, sabe, com o sopro. Eu monto uma maquete aqui, faço de derrubar e faço assim, a Jericó caindo. As crianças aprenderam o que aconteceu na Bíblia. Isso é dramatização. Pode ser feito? Pode. Pode se abusar? Não, não pode se abusar. Precisa ter aquele momento do ensinamento. Chama-se fundamentação teórica. Leitura da Bíblia, ele sentado e ouvindo a palavra de Deus. Depois eu dramatizei aqui. Nunca mais eles esquecerão desta lição. Jamais esquecerão. A dramatização. Pode ser feito com jovens também? Pode. Teatro jovem. Na escola dominical o senhor falou, né? Como que a gente vai dinamizar aqui? Semana que vem, os jovens devem trazer, aí vem o superintendente faz um desafio. Semana que vem eu quero que os jovens venham aqui e dramatizem a aula deles, que fala sobre o uso de drogas e a fé cristã. Aí eles já sabem que eles têm uma semana que eles vão ter que ensaiar o uso de drogas. Aí a gente vai ficar de olho, que eles são bons de dramatizar o drogado. Porque eles conhecem o pessoal drogado. Eles sabem até enrolar o negócio. Faz direitinho. E tem várias drogas. Tem droga injetável. Não tem? Tem o cachimbo da paz. Não tem? Tem o narguilé. E tem a ingestão de bebidas também. E estão dramatizando. Estão dramatizando a ingestão de drogas e o cristão, o jovem cristão.
Aí é a oportunidade deles fazerem aquele papel de alguém que evangeliza, alguém que era da igreja, experimentou e saiu, e precisa ser trazido de volta. Os homens estão fazendo isso. Todo domingo? Não, uma vez por mês. Dá um tempo para eles. E como que as irmãs vão fazer a dramatização? Bem mais difícil. Mulher não é nada dramático. Dramáticos são os homens. Então, irmão, dramatização relativa àquela aula. Qual que é a aula? A aula não é da Ana? Faz de conta que a Ana, por esse menino orava eu. Então ela chegou e ela chorou. Por que ela chorou? Ela chorou por causa que ela era estéril e ela tinha uma inimiga chamada Penina, que a mulher dava filho todo ano e a Ana não dava filho ano nenhum. Uma irmã vai ser a Ana e a outra vai ser a Penina. Quem vai ser a Penina aqui nessa tarde? Tem alguma Penina aqui? Que tem filho o ano todo? Todo ano tem filho? Dramatiza. Fez a dramatização bem mais curta? Pronto, foi dado o ensinamento também. Dramatizações é quando você representa aquele papel. Tem uma pregação que Deus me deu quarta-feira passada. Aí quarta-feira passada eu estava pegando, aí Deus me deu para falar de pessoas que estão em relacionamento que não presta. É alguém que está se relacionando com gente que não presta. Aí na hora eu estava pegando e falando, olha, se Deus está mandando você terminar hoje, você termina hoje. Se você tiver que cancelar, cancela hoje. Se você tiver que bloquear, bloqueia hoje. Aí na hora eu lembrei da expressão chute. Eu lembrei. Se você tiver que dar um chute, eu fiz assim no culto. Quando eu pensei já tinha sido. Dá um chute. Aí saiu na gravação, né? Tem que dar um chute, pensei numa bola, né? Dá um chute. Aí as pessoas entenderam. Não é para abusar. Por quê? Porque a pregação não é teatralização. Não é para teatralizar. Como que você dramatiza? Uma situação ou outra. E pronto. Pé no chão. Volta. Nós que somos adultos. Ficou fácil? Outra metodologia que tem. Histórias. Vamos lá. Histórias. Jesus contava histórias. Exemplo de uma história de Jesus. Exemplo. Veja só como Jesus contava a história e contava rápido. Ó, o microfone está aqui, ó. Crente bom de Bíblia. Se não for bom, vai mais ou menos mesmo. O filho pródigo, cadê? Quem vai contar a história do filho pródigo? Ah, vai contar agora. A história do filho pródigo. Era um pai que tinha 2 filhos e um dos filhos, o filho mais novo, quis a parte da herança dele, pediu para o pai que ele quis desfrutar no mundo. Ele saiu, gastou tudo e foi trabalhar e estava vendo os porcos comer. Ele desejou comer as bolotas dos porcos e se lembrou da casa do pai e disse: na casa do meu pai os empregados comem melhor. Foi onde ele resolveu voltar e o pai deu uma festa porque o filho que estava morto reviveu. Resumindo, Jesus é um contador de histórias, muito bem. Aí nessa contagem de história é onde a gente pode fazer a dramatização. Nessa contagem de história. Por quê? Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, que é o senso poético, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei. Aí você vai dramatizando na contagem de história. Jesus era muito bom contador de histórias. Muito bom. Ele contou essa daí, mas ele contou mais outras também. Uma outra história que Jesus contou. Só tem filho pródigo na Bíblia? Não. Fala só ela, só mais uma.
Hã? A mulher samaritana é uma história. Jesus contou essa história. O bom samaritano. Então a senhora conta agora a história do bom samaritano. A senhora lembra da história do bom samaritano? Vamos ouvir a história do bom samaritano. Sou muito de microfone, não percebi. A história que eu sei, que eu leio na Bíblia, que a gente sabe, foi ensinado, que a história do bom samaritano é aquele que estava andando-se a cavalo, machucou-se, estava ferido e ficou se jogado na beira da estrada. Passou viu, não mexeu nele. Passou outro, viu, não mexeu nele. Passou levita, foi passando. Aí passou um samaritano e catou ele no colo e levou ele para a pessoa lá e falou: você cuida dele, que quando eu voltar ele te pagará. Parabéns. Muito bom, tá vendo? Histórias que Jesus contou. E nós podemos contar histórias? Sim, eu já contei 3 aqui para vocês hoje. Meio desastrado, mas eu contei 3 histórias. Né? Como que eu aprendi na marra. Né? Um pastor me trouxe de volta. Conte histórias, dê depoimentos, conte testemunhos, coisas da vida real. Conta a história da vida da mãe, do pai, do amigo, do pastor, do colega, do campo missionário, do campo evangelístico. Conte as histórias. As histórias, elas têm um tempo em que elas aconteceram, e elas têm uma circunstância em que elas aconteceram, e um fundo moral. Qual que é o fundo moral da parábola do filho pródigo? Que Deus é um Deus bom, perdoador e que aceita o filho de volta. Esse é o fundo moral. Qual que é o fundo moral da parábola do bom samaritano? Que o próximo não é aquele que passa de largo, é aquele que faz alguma coisa. Toda a história tem um fundo moral. Então você conta aí, coloca uma cronologia, coloca um tempo, histórias curtas também. Eu quero contar um testemunho para vocês aqui. Demora muito. Testemunho demora demais. Meu Deus. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, não. Histórias curtas, com fundo moral. Acabou, pregação, ensino, aula. Porque o núcleo não é a história, o núcleo é o ensinamento. Vamos parar um pouquinho para fazer perguntas? O nosso pastor Sebastião falou que a gente vai emendar o culto, a aula com o culto da noite. Misericórdia, né, meu irmão? Tenha de piedade de nós. Eu começo com uma pergunta que chegou até mim. A pergunta simplesmente chegou até mim. Tá bem? Não tem aqui remetente, né? Não tem quem escreveu. E também não tem destinatário. É uma pergunta geral. Tá bem? Acredito que deva ser lá na primeira parte da aula. Então, se alguém quiser fazer a pergunta aí, quiser escrever, pode escrever também. Tá bom? Fica confortável. Mulher é uma auxiliadora no quê? Bom, aquela parte que eu falei da mulher ajudadora. Então, a mulher, ela é uma auxiliadora também. Ela é posta ao lado. Então a gente tem que entender o seguinte: se eu estivesse numa igreja batista, na igreja batista o ministério das mulheres é de um jeito. Se eu estivesse na igreja do Brasil para Cristo, o ministério das mulheres lá é de outro jeito. Mas se fosse para a igreja Deus e Amor, o ministério das mulheres lá é de outro jeito. E se eu fosse para a congregação cristã, o ministério das mulheres lá é de outro jeito. Então a igreja tem uma eclesiologia. Eclesiologia é o conjunto de doutrinas que ajudam a igreja a ficar organizada. Isso é eclesiologia. Então, na eclesiologia das Assembleias de Deus, alguns departamentos eles serão liderados pelas irmãs e para as irmãs. Exemplo, ciclo de oração.
círculo de oração, liderado pelas irmãs e composto pelas irmãs. Se eu quiser participar, eu participo secundariamente. Me chamou, eu trago uma palavra e sento no meu lugar. Participo do culto, eu recebo uma oração e fico no meu lugar. Porque esse ministério nas Assembleias de Deus, ele é hegemonicamente feminino. Lá na igreja de Atos dos Apóstolos, não. Quem que era o círculo de oração lá em Atos dos Apóstolos? Os apóstolos. Nós cuidaremos da oração e da palavra. Não tinha círculo de oração feminino lá em Atos. Era dos homens. Aqui, ele é composto pelas mulheres. Ponto. Departamentos infantis. Departamentos infantis, eles são cuidados pelas irmãs. E por quê? É uma característica da Assembleia de Deus e também uma questão de precaução. Nós não queremos homens cuidando das nossas crianças, nossas menininhas e menininhos. Por quê? Tem mais coisa para os senhores fazerem. Tem caixa para carregar. Tem igreja para pintar. Então, as irmãs vão cuidar disso para nós. A cozinha pode ser dividida tanto por um irmão, uma irmã, se houver um casal da igreja que toma conta da comida. Os dois cozinham bem, mandam bem na cozinha, não tem problema. Agora, existem funções na igreja Assembleia de Deus que são prerrogativas dos homens. Vocês já imaginou, minhas irmãs? Se vocês fizessem tudo, o que seria de nós? A gente só vinha para a igreja só no culto da glória a Deus e voltar para casa. Se vira. Então o que acontece? Existem funções que são prerrogativas dos homens. O ministério. E se o homem tiver ministério pastoral, ao lado desse pastor existe um ministério feminino para a esposa do pastor. Não é para ela aconselhar os obreiros. Por quê? Não é para ela aconselhar os obreiros, porque tem um pastor na igreja para fazer isso. É a função dele e dela, das esposas dos obreiros, das demais irmãs. Então tem muita coisa para ser feita. Essa aqui é a primeira resposta, bem sadia. Não gostei. Igreja do Evangelho Quadrangular. Vai lá. 3 meses depois, não gostei. Seja bem-vindo, filho pródigo. Uma coisa que a gente descobriu é que assembleano gosta de Assembleia de Deus. Assembleano gosta tanto de Assembleia de Deus que se ele for em algum lugar e não tiver Assembleia de Deus, ele assiste online. Ele é assembleano. Ele não se adapta bem. Não é que as outras estão erradas, mas ele não se adapta tão bem assim. Então, a eclesiologia. Tem questão de eclesiologia. Essa aqui é a resposta. Aí tem, em quais áreas, tá vendo? Quais áreas que essa irmã vai operar na igreja? Primeiro, áreas que são delegadas para elas. As irmãs vão trabalhar naquilo que for delegado para você. Tem que ter uma nomeação, tem que ter um reconhecimento, uma idoneidade. Assim, vai tomando conta. Naquilo que for colocado para ser feito, ela vai fazer. Só que isso aí não é prerrogativa só das irmãs, tá? Nós, homens também, a gente só faz aquilo que é delegado para nós. Alguém superior na hierarquia falou, faz isso, e a gente faz isso. Não faz isso, a gente não faz isso. Por quê? Porque a Assembleia de Deus ela tem um modelo episcopal. Então, no modelo episcopal, o pastor da igreja é o supervisor de tudo. A escola dominical é dele, o ciclo de oração é dele, o trabalho das irmãs e das crianças é dele, a cadeira do meio é dele, a cadeira do centro é dele. Por quê? Porque ele responde por tudo. Então a igreja Assembleia de Deus ela é episcopal. E se eu quiser fazer alguma coisa sem autorização do pastor, ele me desautoriza. Fácil assim. Isso não é só senhoras, são senhores também. Eu sabendo que a minha igreja funciona assim, eu vou bem nela, gosto dela demais, como eu gosto dela. Me sinto bem. Só acredito que eu respondi essa pergunta. De forma na vida cristã. Ou seja, todas as áreas. E amplia. E se não for coisa de igreja, se for lá para fora? Se for lá para fora, qual que é o entendimento que existe lá fora? Eu vou dizer para vocês, tomem cuidado com o feminismo.
Tome cuidado com o feminismo, que é a serpente do paraíso, colocando a maçã na mão de vocês. Do mesmo jeito que eu falo para os irmãos, tome cuidado com o machismo. Então, os homens tomem cuidado com o machismo, para não serem machistas, e as irmãs tomem cuidado com o feminismo, para não serem feministas. Por quê? Porque se você começar a mandar demais no seu marido, ele vai se acostumar e só vai fazer o que você manda. Ele vai ter medo até de comprar o sabão empoeirado. Ele compra errado mesmo. Eu não sei qual sabão que ela quer, eu não vou levar nenhum, não. Vou lá em casa perguntar primeiro. Não, com inteligência, sabendo que nós estamos na ordem da salvação. É um irmão, é uma irmã, é um marido, é uma esposa. Num diálogo sadio, ninguém é maior do que o outro, mas tem um que é colocado como cabeça da casa. E quem colocou ele como cabeça da casa? O cabeça da igreja. E quem colocou ele como cabeça da igreja? O cabeça de Cristo. Então Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. E colocou o marido como cabeça da esposa. A não ser que a gente mude de Bíblia. Se a gente mudar de Bíblia, tem uma aí, tá? É uma Bíblia que o pessoal gosta bastante. O nome da Bíblia é Graça sobre Graça. Essa Bíblia Graça sobre Graça, ela foi editada recortando algumas páginas que tem teor homofóbico. Então aquelas partes que tem teor homofóbico, na Bíblia Graça sobre Graça, não está. Se vocês quiserem mudar de Bíblia, aproveita para mudar de religião. Né? Mudando de religião, muda de Deus também. Então não é questão de machismo ou feminismo, é questão de cristão e cristã. Fica uma vocação que Deus te chamou. Difícil, meus irmãos. Se vocês não fizeram a pergunta, bem difícil. Né? Alguma mais? Alguma outra pergunta? Para a gente rodar? Lá. Anotem aí, por favor, o número do telefone para quem quiser o curso NEM em Teologia, tá? 11 999 47 43 30. 11 999 47 43 30, bem? E curso bem supervisionado, bem monitorado, também nosso contábil pelo nosso pastor Sebastião. Sim, senhor. Antes do pastor, antes da igreja. Pastor, questão de perguntas. Qual é o grau da pergunta que cabe para o professor responder? Porque muitas vezes o professor não é o pastor da igreja. E tem situações que você está dando aula para o aluno e tem situações para ser respondido, acredito eu, pelo próprio pastor. Casos para ser resolvido pelo pastor. Qual é o grau dessas perguntas que o professor da escola dominical ele pode estar resolvendo respondendo para essa aluno? Obrigado. Isso combina com a pergunta que o nosso irmão fez sobre como que eu vou escolher um professor para a escola dominical. Eu escolho um professor para a escola dominical que se represente nos cultos da igreja e que recebe a orientação pastoral. Então, eu sou um professor que eu sei o que o meu pastor ensina. Eu sei o que o meu ministério ensina. Eu sei o que a minha Bíblia ensina. Então, fizeram uma pergunta para mim que é da alçada do pastor ou do superintendente. Eu uso a ética, tá bem? Na ética, e respondo. Olha, teve um culto aqui que o pastor, ele estava dando um ensinamento, e o pastor ensinou isso e isso sobre esse assunto. Aí dá o nome do pastor, dá o endereço dele, ó. Pastor Sebastião estava ensinando aqui isso. Por quê? Porque eu ensino ministerial. Mas eu discordo do pastor presidente. Se eu discordo do pastor presidente, mas aqui a gente não discorda não. Aqui nessa sala aqui, a gente dá liberdade de opinião, mas só que isso aqui é ministerial. Você tem liberdade de opinião, mas não ficar causando celeumas aqui. Algumas perguntas elas são capciosas, elas são armadilhas. A pessoa não quer saber, ela quer causar algumas confusões. Então, estamos dentro do livro da ética, entendeu? Até aqui eu posso ir, a partir daqui,
conversa com o responsável pelo departamento, eu vou te encaminhar. Aí você encaminha. Por quê? Porque às vezes ele quer usar aquela aula para poder fazer uma confusão dentro da aula que você está dando. E às vezes até foge do assunto. Às vezes ele ouviu e ele não concordou, mas ele não teve a coragem de vir aqui conversar, aí ele leva lá para a sala. Aí levando lá para a sala, o apóstolo Paulo fala que são palavras que corroem como gangrena. Palavras corrosivas, como gangrena. Eu sei como funciona a minha igreja. Ela funciona assim, 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 e até os limites que eu posso ir. Eu falei para o irmão, eu dou aula na sala de obreiros. Então, na sala de obreiros, eu tenho esse limite, porque eu tenho meu pastor presidente que é aluno da escola dominical. Meu pastor presidente, ele é aluno. Aí, quando ele chega ali, a primeira coisa que eu faço é: bom, meus amados irmãos, eu gostaria de facultar a palavra ao nosso pastor para que ele ministre a aula. Para todo mundo saber que é ele que manda na sala. Se ele quiser ministrar a aula, eu sempre ouço. Aí geralmente ele devolve. Mas se ele quiser ministrar, a gente ouve. E ele está ali como aluno. Daqui a pouco ele se ausenta. Então, quando ele está ali como aluno, o pessoal vai se contendo, né? Que o pastor está presente. Quando ele se ausenta, o pessoal quer perguntar. Só que aí eles sabem que aquilo que eu falei na ausência do pastor, eu falaria na sua presença também. E eu não falarei jamais, na ausência do pastor, o que eu não puder falar na presença. Porque eu teria vergonha se alguém gravasse o que eu estou falando e levasse para ele e dissesse: olha o que o professor Rogério falou do senhor quando o senhor virou as costas. Então eu, como professor, eu tenho essa consciência. Se estão querendo fazer uma pegadinha para colocar eu e o pastor um contra o outro, vai procurar o outro, eu não. Isso aí. É assim que eu faço, é o que eu recomendo. Se perceber. Então você vai responder como se o pastor estivesse ali, presente. Você vai responder como se você fosse o pastor da pessoa. Sempre assim. As irmãs vão fazer o mesmo. O líder dos jovens, dos obreiros, vão fazer o mesmo. O pastor não está presente, mas você é o representante do ministério. Você é o representante do pastor. Você é uma extensão do pastorado. O camarada, eu tive um amigo, ele foi meu amigo. A gente já não toma mais amigo assim, porque ele nem fala mais comigo, né? Porque também ele está em outra igreja, né? Por isso. Aí a gente era bastante amigo, mas ele gostava de falar bem da igreja presbiteriana e mal da Assembleia de Deus. Muito meu amigo. Teve um dia que eu peguei e falei o seguinte: você sabia que se você fosse para a igreja presbiteriana, você não seria professor? Por quê? Porque lá eles não admitem que você fale mal da presbiteriana lá dentro da presbiteriana. Não é ética. Seus pensamentos assim tão libertários que você tem só cabem aqui, porque a Assembleia de Deus é uma igreja mãe, entendeu? A Assembleia de Deus, ela ouve e ela espera você se converter. Mas tem igreja que não, já chama logo, afasta do cargo e deixa o irmão triste lá fora. Não estou falando mal da igreja presbiteriana, é a ética que o professor lá tem. O professor lá sabe disso. Aqui nós falamos bem da nossa igreja. E se a gente divergir, a gente conserta na hora. Ah, o assembleano que gosta de falar mal das coisas. Não os assembleanos, né? Um ou outro. Mas não aqui, né, meu irmão? Não aqui. Deus seja louvado. Respondido? Tá bom? Então, quando for o senhor, se coloca no lugar do pastor, responde como se fosse o pastor. Se ele estiver presente ou ausente, a resposta é a mesma. Tá bom? Alguém mais? 2h42. Demais metodologias ativas. Para a gente terminar, tá bem? Vamos combinar aqui que a gente já termina para a entrega dos certificados. Demais metodologias ativas. Preleções, pontos fracos e pontos fortes das preleções, discursos de Jesus. Eu posso transformar a minha aula, eu posso transformar a minha aula em pregação? Não. A aula não é pregação. Existe um momento da aula, que é essa interatividade, tá? Um contato direto, a entonação da voz, o jeito de ser e o da preleção.
Como que eu sei a diferença? A diferença é quando eu subo aqui. Quando eu subo aqui, saúdo com a paz do Senhor Jesus, leio um texto e eu tenho 30 minutos de mensagem, é pregação. Quando eu não estou aqui, que eu desço, que eu estou aqui embaixo, e o assunto é seminário, isso aqui é uma aula. Então nessa aula tem línguas estranhas? Não. Já teve glória a Deus? Teve glória a Deus. Mas foi uma preleção? Não foi uma preleção. Então a preleção é ato contínuo, é um monólogo, é o pregador como auditório. A não ser que você queira transformar a sua aula num culto. Irmãos, nós vamos nesse momento aqui, ler a palavra de Deus, e essa aula será um culto. E nesse culto nós vamos ouvir a palavra de Deus. Mas se você fizer isso, faz uma vez só. Porque se você fizer seguido, já acaba com a metodologia também. De novo. Então, as preleções significam explanação de um texto corrido, tá bem? Sem interrupção do auditório, sem perguntas e respostas. Isso chama-se preleção. É uma prédica. Qual que é o melhor tipo de preleção? Aí eu indico para os irmãos fazerem preleção textual, tá bem? Pregação textual significa explica o texto para as pessoas. É melhor do que pregação tópica, tá? Pregação textual é melhor do que pregação tópica ou temática. Por quê? Porque pregação temática pode fugir do texto. Pregação textual, ninguém foge do texto. Pregação textual é a explicação do versículo a versículo, parte por parte. Pregação temática é o tema geral. Então eu dou preferência que sejam pregações textuais, o pessoal entende melhor. Mas não está proibido fazer pregação temática também. Só não abusa. Só não abusa. Aqui o método que a gente utilizou. Perguntas. Propósito de caráter das perguntas. E os exemplos de Jesus. Jesus perguntou assim: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? É o professor fazendo a pergunta. Não é vocês fazendo a pergunta, é o professor fazendo perguntas. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Quantas respostas vieram? Disseram que o Senhor é Elias. Disseram que o Senhor é um dos profetas. Disseram que o Senhor é João Batista. As respostas vieram. Por que a gente faz as perguntas? Para ver se vocês sabem e estão entendendo o que está acontecendo. Existe resposta errada? Existe, meu irmão, lógico. Tem resposta certa e resposta errada. Se o aluno der uma resposta errada, você vai corrigir. Você tem a obrigação moral e espiritual de corrigir a resposta errada. Porque não é opinião. Na minha opinião. Peraí. Tem uma doutrina. Tem um ensinamento. Tem a sua opinião, mas tem a doutrina. Então, disseram: o Senhor era Jeremias. Jesus era Jeremias? Não. Pelo menos é um profeta. Jesus era Elias? Não. Jesus é João Batista que ressuscitou dos mortos? Não. Mas é que ele, se eu corrigir ele não vai vir na próxima aula da escola dominical. Não. O apóstolo Paulo disse assim: se algum irmão for apanhado em alguma falta, reconduzir o tal com espírito de mansidão. Responde, mas traz ele de volta. E vós, o que dizeis que eu sou? Tinha 12 apóstolos. Só um sabia a resposta. Aqui tem mais que 12. Mas quantos sabem a resposta? Lembra da pergunta do ok? Lembrou? Fiz a pergunta do ok. Quantos sabem a resposta? Só um sabia, só o Simão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resposta rápida. Corte rápido. Tramontina. Se o aluno deu a resposta certa, você faz o quê? Você parabeniza ele. Ele já deu a resposta certa. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi a carne quem te revelou, e sim meu Pai que está nos céus. E pronto, meus irmãos. O elogio não pode ser rasgação de seda. Nossa, que aluno brilhante! Eu gostaria de levar você como um bibelô para minha casa. Gostaria nada.
Não, meu irmão, elogio é ponto e claro. Olha, parabéns, sua resposta foi perfeita. Próxima pergunta. Então, sem jogar confetes. Por quê? Porque no ponto seguinte, o Pedro já deu uma mancada. O aluno acerta nenhuma e erra na outra. Acontece até com o Pedro. Então, aí, como que você vai fazer? Você vai planejar as perguntas, tá bem? Você planeja. Você planeja a pergunta antes para ter a resposta acertada. Se a resposta não está certa, pergunta para o outro, para ver o que o pessoal tem a opinião geral. Se a resposta certa não veio, aí você ensina a resposta certa. Chegaram para Jesus e disseram assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É o aluno perguntando para o mestre. Aí Jesus respondeu. Como que Jesus respondeu? Isso aí você tem que saber. A parte do fundo lá deve saber. Como foi que Jesus respondeu? A pergunta foi essa: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Quem me chama as mãos? Essa foi a resposta de Jesus. Uma pergunta respondida com uma pergunta. A sabedoria dele. Bom, já que você está me perguntando, deixa eu te perguntar primeiro. Uma coisa que eu quero saber. Responde aqui para mim. Vai ganhando confiança. É uma maneira de você filtrar aquelas perguntas lá, quando fizerem perguntas para dar rasteira em você. Tá? Devolve a pergunta para ele. O outro mestre da lei pegou e falou: Senhor, qual que é o maior mandamento da lei? Um advogado perguntando para mim qual é a maior lei do Brasil. Para mim. Como que Jesus respondeu? Ele disse assim: Jesus, como está escrito e como que você lê? Jesus, mestre, rapaz. Se eu fosse discípulo de Jesus, eu tinha falado: outra glória! Se eu tivesse ali do lado, eu tinha dado um glória. Não? Que essa foi uma resposta boa.